eu falo, uma coisa que eu falo sempre, assim, em roda de conversa, com família, amigos, ou até mesmo nas palestras, é que você nunca vai ser o que você não é. Então, o que a maioria de nós, o que a gente faz ao longo da nossa vida, da nossa jornada, da trajetória? A gente vai tentando se afastar daquilo que a gente de fato é, para lá no final entender, não, eu sou realmente isso. E é nesse lugar que eu encontro a felicidade, quando eu não me afasto da minha essência, né? Perfeito. Então eu acredito que ao longo da vida a gente consegue se moldar, né? Nós vamos também sendo moldados pela família, pela sociedade, pelo entorno, e que ao mesmo tempo, a gente precisa estar muito focado a essa essência para que ela não se perca. E essa essência, ela vem com a gente, ela nasce com a gente. E, junto a ela, os nossos dons. Isso já vem. Quantas vezes a gente vê filhos sendo criados pelos mesmos pais, da mesma forma, e os filhos são completamente diferentes, né? São pessoas completamente diferentes. E que você fala, nossa, não é possível. Então, essa construção do caráter, ela se dá diante a vários fatores, mas a essência, ela é da pessoa. Uhum. Então, todas as vezes que alguém pergunta assim pra mim, nossa, Mariana, de onde você tirou, de onde vem essa vontade de fazer, de acontecer, de sair de Araxá cedo, de lutar pela sua independência financeira, de entrar em tantos projetos, de onde vem isso? Isso vem do seu pai? Isso vem da sua mãe? Isso vem de quem? Eu falo, não, isso veio de mim. Porque eu poderia, com toda a minha história de vida, ter escolhido um caminho ou outro. Eu escolhi esse outro. O que diferencia uma pessoa da outra. Porque nós sempre teremos dois caminhos para escolher. E esse caminho, ele é escolhido através da forma como você conta a sua história. Então, o que eu busco fazer com a minha história é na verdade, de transformar o limão numa limonada, sempre. Então, não importa o que aconteça, não importa. Eu sempre procuro olhar para aquele fato com aprendizado, sendo grata por estar aqui, conseguir evoluir dentro daquilo e seguir me fortalecendo de alguma forma. Tem gente que prefere contar a história, sua história de vida ou algum problema, alguma questão que passou, se vitimizando e trazendo as suas frustrações como culpa, né? Colocando essa culpa no outro. Tipo, se eu não cheguei em algum lugar foi porque tal coisa aconteceu comigo. Então eu sempre tirei essa culpa do outro, da vida, do universo, de qualquer coisa que seja, e trouxe a responsabilidade para mim. Então não é a história da sua vida, é a forma como você conta para si mesmo essa história. E dentro disso a gente pode citar várias coisas, mas eu acho que isso, independente do que eu fiz na minha infância, do que eu sempre busquei, eu acho que em essência eu sempre fui, desde menina, essa pessoa que quis fazer, que quis conquistar. E uma coisa que eu disse, inclusive na imersão da Mulheres Inspiradoras, é que eu sempre busquei ser altruísta. Sempre. Não é só para mim. O que eu faço por mim, que eu consigo expandir e levar para o outro. Quais são as transformações que vêm através de mim e que eu consigo plantar uma sementinha no coração do outro para que ele também se transforme, sabe? Então eu sempre busquei em todas as minhas decisões e projetos e dentro dessa responsabilidade, em não só fazer por mim, mas onde é que eu consigo expandir tudo que eu posso, tudo que me foi dado como dom, como oportunidade na vida que todos nós temos o tempo inteiro, mas às vezes a gente não quer ver, a gente vai por outro caminho, por escolha nossa. O que eu consigo fazer com isso para que não sirva só para mim, para que eu leve para o mundo algo melhor e maior do que eu mesma. Com certeza. Você
quando nós estamos vivendo a nossa vida ali, nossa rotina, o cotidiano, a gente tem muitos problemas, né? São muitos problemas no dia a dia, e dor de cabeça, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer assado, assim, assado. Mas quando a gente realmente vai no médico e descobre uma doença, aí você tem um problema. E você não tem nenhum dos outros. Todos os outros passam... Ser relativo. Na verdade, não tem mais problema, assim, você tem aquele problema. Você tem muitos problemas até ter um problema de saúde. Até e aí você tem um problema. Saúde. Aí você parece tem um que você grande não tem mais nenhum problema e todos os outros são eliminados. É isso. Então, mas uma coisa que eu sempre pensei, Cris, que você até falou, quando você fala, gente, procura agradecer aquilo. Mas para você é fácil. Eu escuto muito isso quando eu falo, nossa, eu tô aqui e tal. Mas você também já... Eu nunca respondi a outra pessoa que falou, porque eu me pego muito no ditado, o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Sim. Então, quando a pessoa ela fala algo, mas você, ela não tá falando de você, ela tá falando dela. E é quase um não suportar. Eu não suporto que o outro se sinta grato se eu não me sinto. Eu não suporto que o outro vença, porque eu não tenho vontade nem de levantar da cama. Porque tem gente que... Quantas vezes você mostra um caminho para uma pessoa e ela vai ao contrário, porque ela não quer se realizar. Porque você se realizar, você ter sucesso, dá trabalho. Dá trabalho. Você levantar para a vida, acordar e vencer, dá trabalho. Você ficar deitado na sua zona de conforto, chorando o leite derramado, esse é o melhor cenário. Porque fica todo mundo passando em volta de você, coitado, não vamos tentar muito ali não, porque, nossa, a quantidade, isso aí é o mais tranquilo. Agora, vai acordar todo dia, vai batalhar pela vida, vai enfrentar as coisas, vai falar, não, eu vou sair mais forte desse problema. Esse é o cenário mais difícil. Isso é para os fortes. E aí, na vida, a gente tem que fazer uma escolha. E nós somos as nossas decisões. Ou eu escolho ser uma pessoa forte, ou eu escolho ser medíocre. E dentro dessa minha escolha, é o que eu serei. Então, quando eu olho para uma pessoa que eu falo, como que ela conquistou, se eu não desejo nem sair daqui, eu aponto o dedo. Mas para você é fácil. É muito melhor eu falar, fulano conquistou, porque deve ter, né, alguma coisa, tá? Eu quero aproveitar, pegar uma carona no que a Gê estava falando, que eu acho bem importante, ainda mais que nós estamos hoje aqui falando com essas mulheres, né? Mulheres empreendedoras, mulheres que estão ali começando seu negócio, correndo atrás, lutando, remando a sua canoa, né? Você falou duas coisas que eu acho de extrema relevância e importância. Primeiro, o autoconhecimento. Por que a primeira coisa que a gente precisa buscar na vida é o autoconhecimento? Porque a maioria das pessoas não chegam onde elas querem porque elas não sabem o que querem. Então, se eu me conheço, se eu consigo me desenvolver emocionalmente, pessoalmente, eu sei o que eu quero, com mais facilidade do que uma pessoa que não olha para dentro. A partir do momento que eu sei o que eu quero, eu me guio através de um propósito. Então, quando a Gê fala da vida dela e a busca dela, e a Giovana pergunta se isso a realiza, e ela fala sim, é porque ela tem um propósito. Ela poderia muito bem sentar, não trabalhar, viajar. Exato. Não fazer nada por... É uma escolha. Uma escolha. Ela poderia. Ela tem sucesso na carreira dela e hoje um dinheiro suficiente para não fazer nada. O que ela trabalhou para ter. E pronto. Exato. Mas ela não escolheu. Por quê? Porque ela é uma mulher de propósito. Ela é uma mulher que se move através desse propósito. E ela é uma fazedora. Então, ela vai ali, ela faz uma coisa, ela faz outra, e aí no meio disso tudo eu lembrei do Plenai. E fizemos também o Plenai. E movimenta todo mundo. E movimenta todo mundo, e vai e corre atrás e não para. Ela é uma mulher extremamente empreendedora. E quantas pessoas a gente vê que ou poderia, porque todos nós podemos. Todos nós precisamos fazer, não só por nós, mas pelo outro. Nós viemos nesse mundo pra quê, gente? Para sentar e ver a vida passar ali na televisão? Não.
Ou você vem para ser protagonista da sua vida, para se guiar através de um propósito, e a realização maior vem quando você vê que você transformou a vida do outro de alguma forma. Porque senão você fica muito dentro de um egocentrismo que não te leva para lugar nenhum. Você vibra sozinho com aquilo que você conquistou para você mesmo. Você não fez pelo outro, você não fez pela sociedade. Esse movimento, quando ele não é feito, quando você não tem sucesso dentro desse movimento, o que acontece? Você deprime com mais facilidade. Uma pessoa sem propósito é uma pessoa deprimida, emocionalmente inquieta, por um lado negativo, não inquieta dentro desse trabalho, mas inquieta de uma tristeza, de não saber onde se coloca, de não saber a posição que ocupa, porque não sabe o que quer, não se guia através de um propósito, não sabe para onde o barco dela está indo. Não sabe a hora que espreme o que encontra. Então fica cheia de dedos consigo mesma. Não entrega para o mundo aquilo que de melhor ela tem para oferecer. Então, quando você busca esse desenvolvimento pessoal, é muito mais fácil de você descobrir o seu propósito de vida, aquilo que você veio fazer aqui. Com isso, automaticamente você começa a olhar para o mundo com outros olhos. Você olha para o mundo enxergando a posição que você ocupa, o grãozinho de areia que você é, mas quanto esse grão de areia não transforma essa praia inteira? Quanto eu não preciso desse grão de areia para fazer com que o mar tenha uma coloração diferente, para fazer com que aquela extensão vibre numa outra energia, num outro lugar, que é um lugar de propósito. E através desse desenvolvimento pessoal, dessa expansão da nossa consciência, do nosso desejo, do nosso ser, é que a gente consegue encontrar algo maior dentro de nós para que a gente leve para as pessoas o que de melhor a gente tem para oferecer. E isso não tem a ver com a posição que você ocupa no seu momento atual. Isso tem a ver com o seu desejo em essência. O que eu vim fazer aqui? Esse questionamento me mostra meu propósito. Vocês falaram uma coisa também muito legal, que é eu aceito. E não é eu aceitar passivo. Eu aceito que a vida é muito difícil. Não. É o aceitar aquilo que eu não posso controlar. Porque quando você não aceita aquilo que foge ao seu controle, 99% da nossa vida é responsabilidade nossa, né? 1% foge ao nosso controle. E o que a gente fica brigando? Pelo que foge ao nosso controle. A gente esquece que o resto é responsabilidade nossa. Sim. É em cima daquilo que você fez, que você entregou, que você vai ter uma resposta e que vai ser doado para você aquilo que você emanou, né? Então, esse 1% eu não posso controlar. Não cabe a mim, não está nas minhas mãos. Mas 99% eu estou ali tomando as rédeas. Aí acontece algo, se eu não tenho esse desenvolvimento pessoal, espiritual, emocional, o que acontece comigo? Quando algo foge ao meu controle. Eu finco o pé e falo, eu não aceito. Mas e aí? Aquilo te trava, você não sai do lugar, você não dá um passo para frente, nem um passo para o lado, você trava. Você trava a sua vida, você trava tudo aquilo que você, de repente, gostaria de ter feito pela não aceitação de algo. Então, aceitar aquilo que eu não posso mudar, aquilo que não cabe a mim decidir, aquilo que não é responsabilidade minha, é libertador. É uma forma de gratidão também, porque eu estou aqui, eu estou viva e eu tenho oportunidade de olhar para isso aqui que eu não consigo mudar, me colocando do tamanho desse grãozinho de areia e entendendo que o resto é responsabilidade minha e o que eu faço a partir de agora com essa responsabilidade. Mari, mas sempre foi assim? Porque teve uma época lá atrás você pediu demissão da Malhação. Não, da Malhação não. Era Malhação? Não lembro agora. Não, eu fiz 4 novelas na Globo. E eu tava com mais ou menos 30 anos e eu não queria mais fazer novela. Então, eu tive que tomar uma decisão difícil.
onde todo mundo De carreira, que falou, você tava não, ali, você ó. não vai fazer Ah. isso. Todo mundo falou, não é possível que você vai fazer isso. Você batalhou muito para chegar onde você tá agora. Por que que você não vai continuar construindo isso? Eu falei, porque eu preciso me experimentar nesse momento numa outra área. Eu quero ser eu quero falar as coisas que eu penso, eu quero ter alguma coisa me chamando, é a intuição. Alguma coisa me chamava para aquilo. Então eu queria uma oportunidade para ser apresentadora. E fui conversar com eles, eu tinha acabado de renovar o contrato. Falei, olha, eu não tô com vontade de fazer uma novela de ser um personagem agora. Eu quero realmente tentar algum lugar de apresentador e queria que vocês fizessem um teste comigo. E eles, não, a gente te vê aqui como atriz. Então, eu falei, mas vai tirar um tempo. Eles falaram, tira um tempo, fica um ano, tranquila, vai fazer alguma coisa que você queira fazer. Eu falei, não, mas eu não consigo continuar numa empresa recebendo um salário e não trabalhando naquilo que a empresa me contratou. Eu não acho isso justo. Eu não consigo fazer isso, eu não vou ficar confortável. Mas infelizmente eu falei, então eu acho melhor eu sair. Então eu encerrei meu contrato quando eu fiz 30 anos e fui atrás de ser a apresentadora. Então, imediatamente, no dia seguinte, eu chorei muito quando eu encerrei esse contrato. Foi uma decisão bem difícil. Você teve medo, inseguranças, assim? A gente falou isso com a Nath Arcuri, que teve aqui. A gente falou sobre o medo e como é que a gente se posiciona à frente dele. Nessa hora deu uma congelada? Eu acho que não tem como na vida você não ter insegurança, não ter medo. Ainda mais quando a batalha é árdua, ainda mais quando você tem uma trajetória onde você passa por dificuldades. E tem uma coisa que eu acho que é bem importante também da gente falar, que é a opção. Quando você não tem opção de não dar certo. A gente falou também, né? E eu não tinha essa opção. Então era assim, eu vou pro Rio de Janeiro, vou mudar pro Rio de Janeiro. E se não der certo, Mariana? Eu falava, não tem essa opção. Porque eu não quero voltar para Araxá e trabalhar com o que eu não gosto e ser infeliz. Não tem opção de não dar certo. Vai dar certo. Então eu sempre falava isso. Então quando você tem opção demais, é igual aquela loja grande, você fica perdido. É muita opção, eu não sei que roupa que eu escolho, é muita. Vai numa lojinha que tem um arara só. Você compra a arara inteira. Ou não compra nada. Ou você não compra nada e tem certeza que aquela loja não te veste. Exatamente. Então, assim, o não ter opção faz a gente tomar decisões sem tanto medo. Sabe? Sim. Quando você tem opção, você vai surfando uma onda que, na maioria das vezes, te coloca também num lugar de conforto. E eu sou a pessoa que foge desse lugar, sempre.